com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e especialmente as bênçãos do Menino Deus, a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente aqui do estúdio da TV, Primer TV São José, Padre Pedro Keller, levando a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida e mensagem de otimismo e de esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, especialmente animando sempre as pessoas. E quantas pessoas que já me disseram, Padre Pedro, como é maravilhosa essa sua introdução, invocando as forças do alto. Eu tenho dito sempre na minha vida, e a minha vida, estou completando agora com a graça de Deus, sabe quantos anos? 90 anos. E ontem alguém me dizia, Padre Pedro, mas eu conheço pessoas que com 70, 75 anos, não andar trôpego, devagarzinho. Eu sempre tenho dito, nós idosos temos que cuidar muito ao descer uma escada, ao subir uma escada, e especialmente também nas ruas de Florianópolis, e não só de Florianópolis, qualquer rua de nossas cidades, ou mesmo no interior, sempre olharmos onde pisamos, porque eu tenho experiência, não somente por ter 90 anos, agora quinta-feira, mas porque eu trabalhei 19 anos nos hospitais, morando no Imperial Hospital de Caridade, atendendo o Hospital SS Cardio, Bahia Sul e outros hospitais. Eu atendi centenas e milhares de pessoas que por um descuido, ou um tropeço de um pequeno tapete na sala, e a pessoa ali, o tapete escorregou, e a pessoa escorregou junto com o tapete, e o que é que aconteceu? Quebrou o braço, quebrou aqui, enfim, os quadris, e teve que ir para o hospital. E quantos que ali passaram dias, semanas e tal, e hospital, qualquer pessoa pode ir para o hospital. Por exemplo, na sexta-feira, quem fez uma cirurgia delicada de joelho foi um grande cirurgião, meu sobrinho, doutor Jair Teixeira, casado com a minha sobrinha, e passou por essa cirurgia, maravilhosa cirurgia, por uma equipe médica, e está fazendo habilitação, e mais cirurgia 100%. Ontem, meu mano, aqui, morando aqui 50 e poucos anos em Florianópolis, está também no hospital, um pouco mais novo do que eu. Então, ninguém é um governador, é um deputado, é um operário, é um engenheiro, é um advogado, é um lavrador. Todos nós, um dia, podemos, e aqui demonstra a nossa pequenez, a nossa fragilidade, todos nós um dia podemos passar por alguma enfermidade maior ou menor. E por falar em enfermidade, a dengue
e outras enfermidades, mas especialmente a dengue, está levando muitas pessoas para hospitais e muitas pessoas se recuperam. Mas aquelas pessoas, algumas pessoas me disseram, pois é meu parente, meu tio, minha vovozinha, quase que partiu para a eternidade. Sim, mas quantos também partiram? Um dia também eu passarei desta vida para a eternidade. E quando? Ninguém o sabe quando. Somente Deus o sabe. Mas todos nós temos o último dia de nossa vida aqui. Mas o importante é nós procurarmos sempre, conforme lemos centenas de vezes sobre a vida, e que devemos colaborar com Deus. Deus cuida de nossa vida, mas também Deus quer que nós cuidemos da nossa vida. Ainda ontem eu estava lendo na Bíblia Sagrada, todos aqueles que colaboram com Deus, que andam também pelo caminho certo, como Deus quer, seguindo a vontade de Deus e não a própria vontade, de modo geral, tem uma vida mais longa. E também, estava lendo e meditando ontem, também todas as pessoas que procuram elevar-se sempre para Deus, ter uma vida de maior espiritualidade, ou seja, que rezam um pouco mais, que louvam mais a Deus, que saiba agradecer a Deus. Essas pessoas, em geral, vivem nesta vida com mais saúde, com mais alegria e sempre numa vida mais positiva. E qual é a consequência? Aqui também eu falo como psicólogo e parapsicólogo, experiência que eu tenho, vivem uma vida de maior união com Deus e vivem muito mais anos na sua existência. Então, especialmente, procuremos, cada um de nós, lutarmos, nos esforçarmos para sempre seguirmos antes e acima de tudo a vontade de Deus, aceitando sempre a vontade de Deus. E você pode abrir em Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde a palavra de Deus, o próprio Cristo Jesus, o afirma que devemos sempre ter uma grande confiança na palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, não menosprezarmos, não ridicularizarmos, não fazermos pouco da palavra de Deus. Se você não gosta de Deus, se você não gosta de Nossa Senhora, para que se incomodar? Deixa Deus lá, deixa Nossa Senhora. Se você acha que você não precisa de Deus, se você, pois, não gosta de um vizinho, ou de uma pessoa, ou até de um parente, para que se incomodar? Deixa lá, não guarde ódio, raiva, rancor de ninguém, muito menos desta pessoa, pelo contrário, até reze por essas pessoas, para que tenham um coração sempre mais aberto para Deus, e mais aberto e amando mais os seus semelhantes. Porque
não gostar de Deus? Bastaria que Deus, durante 5 minutos, dissesse: eu não quero mais aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, não gosta de mim. Tá bom. Então, vocês querem ver? Deus podia dizer: durante 5 minutos, eu não vou mais deixar chegar o ar, o vento, mas nesse espaçozinho onde esta pessoa, ou essas pessoas que não gostam de mim, eu não deixo mais chegar o ar ali. E o que é que aconteceria depois de 5 minutos? Ou talvez até antes, a pessoa, pof! Sem ar, sem respiração, sem o sopro, ninguém de nós consegue viver. Sem o ar em nossos pulmões, ninguém consegue viver. E quantas pessoas ignorantes. Eu conheci uma pessoa muito inteligente e desprezava a Deus. Eu não quero saber de Deus, ridicularizava Deus, a palavra de Deus. Passaram-se os anos, uma pessoa muito inteligente que eu admirava. O que é que está acontecendo já há 1 ano e meio, 2 anos? Essa pessoa hoje não fala mais nada, não raciocina mais, um esquecimento completo. O que está acontecendo com ele? Se ele chega diante do palácio, pode ser o palácio mais bonito. E quando quem viajou já sabe, diante dos palácios, as pessoas, os turistas, começam a falar e apreciar e a dizer: olha essa particularidade desse palácio. Esta pessoa, por exemplo, se viajar, fica diante de um palácio, não diz uma palavra, mesmo se alguém chega perto desta pessoa e diz alguma coisa, a pessoa é um bobalhão, podemos dizer. Eu até digo, é como uma novilha, diante do palácio, fica olhando para a beleza do palácio, mas não conjectura, não raciocina. Essa pessoa, olha, eu tenho rezado já por essa pessoa, e vive exatamente como um bobalhão, como uma criancinha de 2 ou 3 aninhos que já está raciocinando sobre as belezas da natureza. Mas esta pessoa, tem alguns que dizem: padre, será que essa pessoa não está pagando as consequências de que ele ridicularizava Deus, fazia pouco de Deus? Eu digo, eu não me pronuncio. Está bem claro na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 7, versículo 7. Não julgueis para não seres julgados. Deixai o julgamento para Deus. Bem, mas eu, aliás, fugi um pouco da minha reflexão, mas vamos adentrar. Nós sabemos que os dias, os meses e os anos vão passando, especialmente em cada dia em nossa vida. E, especialmente, devemos diariamente colocar a nossa vida sob o olhar e sob a proteção
e especialmente daquele que nos concedeu a vida. Eu nunca digo, a vida eu posso até comandar. E tem um adágio que diz, a Bíblia Sagrada também diz, quantas pessoas que projetam viver o dia assim, assim, e, no entanto, aparece um imprevisto, quando a pessoa vai pegar o carro para sair, o que é que aconteceu? Ele iria sair às 9 horas ou às 6 da manhã, chegou lá o pneu furado. E agora ele vai mudar o pneu, o que é que aconteceu? Tempo que ele não olhou para o estepe, para o pneu socorro, também o pneu socorro está vazio. Pronto, até que ele arruma um táxi para levar os 2 pneus para arrumá-los e chega lá na oficina, olha, já eu não posso atender, só daqui a meia hora. Não, mas eu estou com pressa, mas eu não tenho 2 ou 3 na minha frente. Então ele vai para outra oficina e lá piorou, só depois de 1 hora. Então aquilo que ele havia previsto não deu certo. Então sempre a nossa vida nós devemos colocar sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou. E então, nós devemos, aliás, como lemos no Salmo 142, versículo 10, onde diz que nós devemos procurar fazer a vontade de Deus. E, pois sois vós o meu Deus, que vosso espírito de bondade, ó Deus, me conduza sempre, veja bem, me conduza sempre pelo caminho reto. Nós sabemos como é importante uma estrada, um asfalto, onde tem o caminho reto. Ali a pessoa aumenta um pouco mais a velocidade do seu carro. Agora, mas também, eu estava lendo ontem no jornal ND, Notícias Diárias, no ano 2024, milhares e milhares de multas por causa da velocidade excessiva. Vamos nos controlar. E quantos desastres aconteceram e com problemas sérios no trânsito, ferimentos e mortes. Então, mesmo um caminho reto, a pessoa tem que se manter na velocidade prescrita pelo Detran. Então, o caminho reto, o caminho do bem, o caminho que nos leva para uma eternidade feliz um dia. Quando será esse dia? Ninguém o sabe. Quantas vezes há pessoas, mas como essa notícia me pegou de surpresa? Faz 1 semana e meia eu ainda telefonei para a pessoa aquela e ela falou animada, disse que ia fazer uma viagem, visitar um parente doente e não chegou. Morreu antes do parente doente. Então, coloquemos sempre a nossa vida na presença de Deus. É Ele que me conserva a vida. E, em nome de vossa clemência, livrai a minha alma de todas as angústias. Lemos na palavra de Deus.
No domingo passado, dia 12, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou o batismo de Jesus Cristo, lá no Rio Jordão. Nós sabemos que todos nós, é o próprio Cristo Jesus que diz, ide. Basta abrir a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 28, versículo 16, onde diz claramente Cristo Jesus, ide pelo mundo inteiro, anunciai a minha boa nova, o meu evangelho, e batizai a todas as pessoas. E São João Batista, batizando as pessoas, nos diz a palavra de Deus, também Jesus Cristo se colocou e foi batizado. E nós sabemos que o próprio São João Batista disse, eu vos batizo com água. É um batismo de conversão, é um batismo de arrependimento, é um batismo de uma maior oração, de louvor, de gratidão para Deus. Mas depois de mim virá alguém que é mais poderoso, mais forte, mais importante do que eu, e eu não sou digno de desamarrar, de desatar, de desprender a correia, o cadarço, o barbante de suas sandálias. Ele vos batizará com água e a graça de Deus, a graça santificante, atingindo o interior da pessoa, dando a graça santificante, apagando o pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Podes abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Deus repreendeu nossos primeiros pais no seu orgulho, onde Deus disse, doravante vós comereis o pão diário com o suor do vosso rosto, porque um dia voltareis ao pó do vosso corpo, ao pó da terra de onde viestes. Todos os seres humanos, nosso corpo, nossa matéria, no momento em que os neurônios se apagaram, o nosso coração também se apagou, e ali então vamos nos decompondo, vamos usar a palavra apodrecendo. E por isso existe a lei, que dentro de 24 horas ou antes, ainda mais com calor, nosso corpo deve ir para o necrotério, para o queimador ou para o cemitério. Porque se passar já de 24 horas, depende do calor, o corpo ficará exaurindo um perfume não muito bem. Bem, e que João Batista então disse, eu batizo vocês com água, depois de mim virá alguém que vos batizará com a água e com o Espírito Santo. Que todos nós saibamos agradecer a Deus a graça do batismo, pois foi pelo batismo que Deus nos aceitou como seus filhos adotivos. Procuremos, então, agradecer e viver segundo e seguindo aquilo que próprio Deus e o Filho de Deus, Cristo Jesus, então, pede para nós. Eu, nesta semana, na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, estarei completando 90 anos.
agradeço sempre a Trindade Santa pela minha existência e pela graça que eu tenho de estar sempre em contato com vocês pela Rádio Guarujá, às 6h30 da manhã, e no programa aqui, programa Primeiro, programa São José, toda terça e quinta-feira, das 2h30 às 3h. E agradeço, então, todos os dias a Trindade Santa pela minha vida. E também a graça do meu sacerdócio, que será no final deste ano, 65 anos de feliz sacerdócio. Eu agradeço a todas as pessoas que sempre olharam para a minha vida, rezaram por mim, agradeceram por mim, pedindo que Deus me abençoe. E os santos assim fizeram, os santos que celebramos, dia de hoje, Santa Ida, Santo Odorico, Devastian, Lázaro, Pilai, o bem-aventurado Pedro Dondera, Dácio Félix, Macrina, que era mãe de São Gregório e de São Pedro de Sebastião. Hoje também é o dia do treinador de futebol. E o Papa Francisco pede muito que nós rezemos sempre pelos sacerdotes, pelos ministros de Deus. E no próximo programa eu vou falar um pouco, diversas pessoas estão pedindo, sobre um pouco a minha vida, os meus estudos, os meus trabalhos apostólicos. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhado das nossas orações em favor das pessoas enfermas, e a bênção de Deus por todos os doentes, parentes, conhecidos, amigos nossos, que precisam dessa ajuda de Deus. Então, a nossa prece, a bênção de Deus, e a bênção de Deus também pela água que nós tomamos e nos faz um grande bem, evitando nossas enfermidades, nossos males. E com esses sentimentos, voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h. E agora a bênção sobre a água, sobre todas as pessoas enfermas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos quinta-feira, se Deus quiser.